Um queixo protuberante, uma maxila bem definida, um nariz bem acentuado. O que seria isso que eu tô descrevendo? Um rosto feito por harmonização facial? Ou é o rosto de uma trans? Ou é o rosto com o qual ela já nasceu? Afinal de contas, o que é uma estética trans? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar do caso Isabelle Nassar, que faz a personagem Sara na novela Travessia e que tem gerado aí muitas dúvidas nas pessoas que elas estão procurando muito no Google se ela é uma mulher trans. Antes de mais nada, eu vou aqui dizer que eu não vou fazer uma crítica à novela, não vou falar da personagem dela, porque eu simplesmente não assisto novela, não sou público de novela, o que não quer dizer que eu acho que novela seja ruim, tá? Sei lá, eu só não sou público, não é porque não sou público que novela seja ruim. E eu não sei nada dessa novela, tá? Nada. E ela velha acabou de pular aqui que nem uma doida. Mas enfim, então não vou ficar aqui fazendo juízo de valor nem a personagem, nem a novela. A gente vai falar aqui desse caso específico das pessoas procurando aí no Google se ela é ou não uma mulher trans. Bom, eu já vou aqui tirar essa dúvida caso seja a sua que não. Ela não é uma mulher trans, ela é uma mulher cisgênero. Mas ela acaba sofrendo ali a mesma pressão estética que cai em cima das mulheres trans e muitas vezes ela é vista enquanto mulher trans e acaba sofrendo, sim, algumas transfobias, mesmo ela sendo uma mulher cisgênero. Algum tempo atrás, inclusive, eu fiz um vídeo sobre uma celebridade cisgênero que ela acabou quase sendo impedida de pegar um voo para Dubai porque acharam que ela fosse trans, né? Porque, enfim, ela era malhada, assim, tudo, né? E acharam que ela fosse trans. O pessoal lá de Dubai simplesmente achou que ela fosse trans e fizeram, inclusive, ela passar por um raio-x ali pra ver se ela tinha pinto ou não, pra depois sim deixar ela entrar em Dubai, né? Se você não viu ainda esse vídeo, você pode ver clicando no card aqui em cima, porque é um vídeo que conversa muito com esse aqui da Isabelle Nassar, que a gente vai comentar aqui. Bom, ao dar seguimento, eu vou dizer aqui pra vocês que eu me deparei com esse caso dela primeiro por um compartilhamento no Facebook que a Daniela Andrade fez, onde ela colocou ali linkada uma matéria do Notícias da TV, aonde a chamada dizia o seguinte: participação de Isabelle Nassar no horário nobre tem levantado dúvidas sobre o gênero da atriz. E ali, né, a manchete era: Sara da novela Travessia é trans, atriz rebate buscas por gênero, entre aspas, sofria bullying. E a gente tem ali também, né, nesse print também, o comentário da própria Daniela Andrade, né, que vocês estão vendo aí do momento em que eu printei, em que ela dizia: motivos pelos quais as mulheres trans buscam cirurgias de feminização facial. Bom, tem muita coisa aqui pra gente discorrer, mas eu tentarei ser breve. Tentarei ser breve. Não vou fazer outro vídeo de 1 hora e 13 minutos, gente. Eu juro. Eu juro. A Isabelle Nassar, ela é uma atriz que ela já fez muita coisa. Ela é atriz e modelo e já fez muitas coisas, né? Profissionalmente falando. E ela sempre sofreu, assim, esse tipo de indagação, né? Vamos assim dizer. Porque é uma indagação que vem, sim, com um ataque, né? Então, por isso que eu uso o termo sofria. Mas ela sempre passou por esse tipo de indagação desde a época em que ela era bem novinha, assim, época de colégio, né? E só que agora ela tá com uma visibilidade maior por ela estar numa novela das 9 e tudo mais. Não sei se ela já fez uma novela de grande porte antes, até porque, como eu disse, eu não sou público de novela, né? Não sou, mas eu já tinha visto o rosto dela por aí em outros momentos. Acho que eu já tinha visto alguns trabalhos dela enquanto modelo, né? Eu acho que era disso que eu reconhecia, assim, o rosto dela. E é engraçado porque nunca passou pela minha cabeça: nossa, será que ela é trans? Isso nunca passou pela minha cabeça. Mas passa pela cabeça de muita gente, pelo visto, já que tem muita gente já pesquisando, e talvez você, que esteja me assistindo, tenha sido uma dessas pessoas que ficou com essa dúvida. Bom, essa notícia, né, no Notícias da TV, eu acabei pegando ali ela, né, e fui lendo a notícia e achei importante trazer aqui porque eles pegaram ali, transcreveram umas entrevistas que parece que foi pro Fantástico que ela deu essa entrevista, né, e eles colocaram umas aspas grandes dela, assim. Então eu vou ler aqui pra vocês e vai estar aparecendo aqui do lado só a parte das aspas dela, tá, gente? Que é o que interessa, assim, mais. Ela dizia o seguinte, abre aspas:
Eu sofria muito bullying na escola por não ter um rosto comum. Sempre tive um rosto forte. A família do meu pai é libanesa e minha mãe, baiana. Quando queriam me diminuir, me chamavam de estranha, de esquisita, de cara de cavalo. Isso me travou muito quando eu era adolescente. Agora, com a novela, perguntam se sou trans. São vários comentários surgindo. Fecha aspas. Aí vem aqui, né, eles dizendo que isso foi uma das coisas mais perguntadas, assim, no Google Trends, porque se você não sabe, Google Trends é aquilo que é mais procurado no Google, né? Você consegue achar, assim, quais são as coisas que as pessoas mais estão procurando no momento. E uma das coisas que as pessoas mais estavam procurando no momento era justamente isso, saber se a Isabelle Nassar é uma mulher trans. E a maioria das perguntas era colocando o nome da personagem dela, né? Tipo, enfim, porque muitas pessoas estão conhecendo ela agora, então não sabiam o nome dela. Eu também não sabia o nome dela, eu já tinha visto a cara dela antes, mas eu não sabia o nome dela, né? Mas enfim, muitas pessoas aí perguntando se ela é trans no Google. E aí, né, tipo, depois disso, vamos lá, que tem mais aspas dela que são bem interessantes. Aqui é onde ela fala a coisa mais legal que eu achei, que ela diz o seguinte, abre aspas, mas uma pessoa trans tem um estereótipo? Uma pessoa cis como eu tem um estereótipo? Uma mulher trans também poderia ter um filho, por exemplo. As pessoas vão especular. Isso não é uma questão para mim. Pelo contrário, é elogio. Acho que é uma oportunidade de ressignificar, de falar de mulheres e de padrões de beleza. Fecha aspas. E isso eu achei muito legal, porque, né, ela pegou aquilo que poderia, né, deixar ela mal e durante muito tempo deixou ela mal, só que nesse momento em que as pessoas estão questionando se ela é trans, coisa que já fizeram antes na vida dela, mas nunca em uma escala tão grande, né, porque, enfim, questão da visibilidade, ela tá tentando ressignificar isso, né? E ela fala, tipo, não sei como isso atinge ela pessoalmente, mas pelo menos na mídia ela tá falando, tipo, que não existe uma estética trans e que ser comparada a uma mulher trans pra ela é um elogio, né? Tipo, e eu achei isso muito legal, eu realmente achei isso muito legal. Eu gostei muito desse comentário dela. Sai, essa água é minha, doida. Eu, hein? Tá querendo pegar minha água agora? Você tem a sua bem ali, sua safada. Ainda bem que só chegou perto. Vi a tempo. É minha água. Você beba a sua. Hum. Na matéria tem mais uns pontos que eu acho interessante trazer aqui pra vocês, né? Que são os pontos que falam dos bullying que ela sofria na escola por causa disso, né? Por causa do rosto dela, que é um rosto que, gente, é bonito, tá? É um rosto bonito. Mas enfim. Ela deu início à carreira dela na adolescência, né? Com 15 anos, como muitas modelos fazem. E ela morou na China e Turquia, né? Nessa época. E ela diz o seguinte, abre aspas. Eu sofria absurdos na escola. Eram muitos xingamentos. Então, quando esse cara apareceu no shopping, pensei: espera, a vida inteira me xingaram por causa da aparência e agora ele vem me dizer que posso ser modelo? Foi uma recuperação de vida. Fecha aspas, né? Que enfim, ela falando sobre o momento em que ela teve essa virada de chave, né? Que foi quando ela foi chamada pra modelar e eu bati minha mão aqui. Eu tô estabanada hoje, meu Deus do céu. Mas enfim. Ela vai contando, né, sobre esses momentos, assim, que foi o momento de virada dela. Mas ela diz que mesmo enquanto modelo, ela sofreu algumas coisas. Ela falou sobre um momento em que ela ficou 3 horas numa fila, na neve, em Milão, esperando para poder fazer um teste. E quando chegou ali o momento dela fazer o teste, o cara só disse que ela era feia, né? Mas enfim, né? Aqui vão passar algumas fotos, né, da Isabelle para vocês verem, né? E ela tem um rosto que é um rosto bonito, né? É um rosto bonito ali, não sei por que de tanto auê com o rosto dela. As pessoas fazem muito auê com o rosto dela, porque, segundo, né, a mente das pessoas, elas associam que no rosto dela tem muitos traços que remeteriam a uma mulher trans, né? Que remeteriam a algo meio andrógeno, então por isso remeteriam a uma mulher trans, né? E tudo, alguém que não nasceu mulher e tal, né? E foi se tornando mulher e blá blá blá, né? As pessoas associam muito essa maxila quadrada e também associam muito, não sei porquê, né? Mas a testa, né? E tudo. Tanto que são as coisas que costumam ser
feitas em cirurgias de feminização facial. Lembra daquele comentário da Daniela Andrade? Então, muitas das cirurgias de feminização facial, que ainda vai ter vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá, gente? Mas não, eu nunca fiz cirurgia de feminização facial, tá? Tem aqui playlist falando das cirurgias que eu já fiz. Se vocês quiserem, vocês veem aí. Mas foi só silicone, foi também retirado do pomo de Adão e a redesignação sexual. Inclusive, essa semana vai ter o fechamento ali da playlist sobre a cirurgia de redesignação sexual, onde eu vou responder dúvidas de vocês, olha só. Legal, né? Legal. Chegar esse momento. A gente vai encerrar o ano com esse momento. Mas, enfim. As cirurgias de feminização facial, elas costumam ser feitas nessas partes. Elas costumam ser feitas na testa, para deixar a testa da menina mais lisa, né? Porque, né, tipo, teria uma quebra ali na testa, que, enfim, as pessoas costumam remeter à masculinidade, sendo que tem muitas mulheres que têm também essa quebra na testa. Eu tenho, tá? Eu tenho um pouquinho aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Que é essa parte aqui do centro da minha testa. Ela é um pouco mais alta, ó. E aí isso é uma das coisas que mudam ali, né, na cirurgia de feminização facial. Eles lixam, né, essa parte aqui do crânio da pessoa para poder deixar liso, ou eles enxertam alguma coisa aqui em cima, né, pra testa da pessoa ficar mais lisa. Inclusive a Mindy Candy já fez uma cirurgia desse tipo, né, que enxertaram gordura dela na testa dela e tal, né. É uma cirurgia que é bem esquisita, né, e tudo. E também outros tipos de cirurgia que costumam fazer de feminização facial é afinar a maxila. Então, assim, né, enquanto muitas mulheres cisgênero estão aí fazendo feminização facial justamente para ficar com a maxila quadrada, muitas mulheres trans fazem o inverso, fazem uma cirurgia para arredondar a maxila aqui, né, que na verdade é mandíbula, porque essa parte aqui é a nossa maxila, essa parte aqui é o nosso maxilar, isso daqui é a mandíbula, mas as pessoas chamam isso daqui de maxila, né, chamam isso de maxilar. Mas enfim, essa cirurgia aqui queria deixar essa parte aqui da mandíbula mais fina, né? Deixaria, enfim, mais lisa e tudo, né? E também queixo, né? Que também é uma coisa que costumam fazer muito em cirurgias, em cirurgias não, em harmonização facial, que é colocar mais queixo, né? Pra ficar com a cara mais quadrada mesmo. É algo também que muitas mulheres trans acabam mudando aí com cirurgias de feminização facial, né? Deixando o queixo mais fino, né? Fazendo a famosa V-line, né? E por aí vai. Então é muito curioso isso, né? Como essas características, assim, tipo, ao mesmo tempo que elas são muito buscadas, elas são muito rechaçadas. Aí parece que, tipo, não sei, se você fizer isso com ácido hialurônico é de boa, mas você nasceu com a cara assim, não é de boa, e você tem que mudar. Se você for uma mulher cis, tipo, isso não é bem visto, ou não era, né? Não sei se está tendo uma ressignificação justamente por causa das cirurgias de harmonização facial, que não é cirurgia, mas eu acabei chamando de cirurgia, dos procedimentos de harmonização facial que estão em alta, né? Não sei se isso está ajudando a ressignificar um pouco nessa estética trans, entre aspas, mas é engraçado, né? Que muitas mulheres trans buscam o exato oposto desse tipo de característica, né? Muitas mulheres trans, quando vão fazer a harmonização facial, é justamente para poder equilibrar algumas coisas, colocar mais maçã do rosto para equilibrar o quadrado da mandíbula aqui, né? Colocam mais coisa na testa, que é para a testa ficar mais arredondada, né? Ficar mais protuberante, mas mais arredondada ao mesmo tempo, né? E por aí vai, né? Enquanto as cis costumam fazer o oposto, né? Costumam colocar mais maxila, mais queixo e tudo mais. Mas aqui vem a questão, né? O que seria uma estética trans, gente? Pensa aí, né? Eu falei trans. Você pensou em alguma coisa. Provavelmente você pensou no rosto da Isabelle Nassar, porque eu tô falando sobre ela nesse vídeo. Mas tenta aí pensar em mulheres trans de fato, né? Porque ela, no caso, é uma mulher cis. Mas pensa aí nas mulheres trans. Quais são as mulheres trans que você já viu, que você conhece de mídia? Pode pegar aqui minha cara também como exemplo e tudo. Vai pensando no máximo que você conseguir. Você vai chegar numa estética trans exata? Você vai? Porque assim, não tem uma estética trans exata, né? Não tem. Tem muitas mulheres trans que vão ter sim um rosto um pouco mais quadrado, né? O meu rosto ele tem os ângulos, né? Ele é mais anguloso, assim, tudo, né? Eu tenho uma passabilidade alta ainda assim, mas o meu rosto ele tem um pouco de ângulos. Tem outras mulheres trans que vão ter o rosto mais angulosos do que o meu. Tem mulheres trans que vão ter o rosto assim, tipo,
que não tem nada anguloso. A Tiessa, por exemplo, né, do canal Tiesita, nossa, tipo, ela tem um rosto bem suave, né? Ela não tem um rosto assim que seja forte, como a própria Isabelle Nassar falou. Então, assim, e eu tô falando de mulheres trans, né? Tô falando da Tiesita, tô falando pra você comparar com outras mulheres trans que talvez tenham um rosto mais quadrado e tudo mais. E nossa, a Laverne tá que muda de lugar, né? Tá indecisa a bichinha. Mas enfim. Então, o ponto é que não existe uma estética trans, mas existe uma estética que as pessoas sempre acabam associando com mulheres trans, que é justamente a estética da Isabelle Nassar. E ela acaba sofrendo alguns tipos de violências que mulheres trans também sofrem, que é, por exemplo, esse questionamento constante de qual é o gênero dela, né? Porque pra gente perguntam direto, né, se a gente é mulher. Sim, a gente é, mas direto ficam perguntando isso pra gente. Ela também sofre esse tipo de pergunta o tempo inteiro, né? Ela sofre algumas chacotas ali, as pessoas apelidam ela, ou apelidavam ela com nomes que são nomes que também muitas vezes usam para falar de nós, mulheres trans, e tudo isso acaba fomentando essa disforia que a gente sente com as nossas características que são lidas como masculinas. Inclusive, tem um vídeo muito bom aqui no canal sobre disforia, na verdade tem alguns, mas eu vou indicar o mais recente para vocês, que é esse daqui, ó. Esse aqui é muito bom que eu tô falando sobre disforia de modo geral, né? Então, todas essas coisas acabam acentuando a nossa disforia, todas essas transfobias que a gente sofre, que a gente vê pessoas que têm rostos parecidos com o nosso, acabam sofrendo, acabam atingindo a gente e fazem a gente ter uma procura grande por cirurgia de feminização facial. Não é à toa que aqui no Transmissão, muitas meninas elas me pedem para eu fazer algum vídeo falando sobre feminização facial e que constantemente nas lives que eu faço aqui, porque se você não sabe, você chegou agora, tem live no Transmissão toda segunda-feira, né? Pode ir lá que a gente vai ficar conversando. E constantemente nas lives as pessoas me perguntam se eu fiz alguma cirurgia de feminização facial, elas querem muito saber, porque é uma cirurgia que muitas de nós procuram fazer para ver se conseguem ter mais aceitação na sociedade e também para ver se conseguem frear essa disforia, que muito dessa disforia é provocada por essa pressão da sociedade, onde mesmo ao ver uma mulher ali numa novela e tudo, as pessoas elas querem saber mais se ela é trans por causa do rosto dela do que querem saber da vida dela, das coisas, dos outros trabalhos que ela fez, enfim, de tudo isso. O que chama a atenção é o rosto dela parecer com o rosto de uma mulher trans na mente dessas pessoas. E tudo isso vai causando na gente um monte de pressão absurda, né? Absurda. Antes de iniciar a transição, eu pensei que eu fosse sentir, assim, essa necessidade de fazer a cirurgia de feminização facial. Eu pensei muito que eu faria essa cirurgia, né? Principalmente na testa. A minha testa me incomodava muito antes da transição. Porque essa quebradinha aqui da minha testa, nossa, eu ficava louca com isso. Louca, louca, louca. E eu queria fazer a cirurgia de feminização facial. E é uma cirurgia que ela custa até mais do que a cirurgia de redesignação sexual, tá? Ela é até mais cara do que a cirurgia de redesignação sexual. Então, né, é impensável para muitas mulheres trans. Só que depois que eu iniciei a transição, depois que eu fui tomando os hormônios e o meu rosto foi mudando um pouco, né, os hormônios foram mexendo no meu corpo e tudo, a minha testa parou de me incomodar. Outras coisas como o tamanho das minhas mãos, que são grandes, né, são grandes para dar na cara de transfóbico aí. Mas enfim, as minhas mãos que são grandes para bater em facho, elas também me causavam desconforto, elas também me causavam disforia. O tamanho dos meus pés também, são coisas que não dá pra se mudar, né? Tamanho de mão, tamanho de pé, não existe nenhuma cirurgia que mude isso, não. Mas eram coisas que me causavam muita disforia, mas depois, ao longo da hormonização, ao longo da transição, a disforia com essas coisas foram diminuindo. Enquanto a disforia com outras coisas foram aumentando, né? Tipo, do meu pênis foi aumentando, tanto que eu tive que fazer a cirurgia de designação sexual, porque senão eu iria acabar me matando. Isso, se você quiser saber mais sobre isso, vai assistir a minha playlist sobre a cirurgia de designação sexual. Tá aqui. Mas enfim, felizmente, né, isso acabou saindo da minha mente, até porque eu adquiri passabilidade, que é uma merda, né, falar de passabilidade desse tanto, mas não tem como negar que é uma coisa que priva a gente de muitas violências, né?
E eu sou privada de muitas violências enquanto mulher trans. Quando eu tô andando na rua, as pessoas elas olham pra mim, mas porque eu sou gostosa. Não por elas olharem e verem de cara uma mulher trans, né? Às vezes, quando eu falo, né? Quando eu começo a falar com elas, elas tomam um susto pela minha voz ser mais grave, e aí algumas pessoas até às vezes percebem ou ficam curiosas, assim, do porquê que minha voz é grave e tudo, né? Mas assim, eu andando assim na rua caladas, pessoas não imaginam que eu sou trans, né? Não costuma passar na mente delas que eu sou trans, então eu tive essa validação social muito cedo, né? Tipo, acho que foi, sei lá, a partir do meu quinto mês de transição, que foi quando eu comecei a usar os banheiros femininos, mais ou menos nessa época, eu já tinha uma passabilidade muito grande, sabe? Tipo, tudo isso culminou para que essa minha disforia sumisse. Essa minha disforia com a minha testa sumisse, né? Tudo isso culminou nesse ponto. E olha que quando eu fui fazer a cirurgia do pescoço, né, que eu fiz com o Fábio Calandrini, aqui de Brasília, ele perguntou, né, se eu não queria também fazer uma cirurgia aqui, né, na maxila para raspar, que, enfim, muitas fazem também, né, para deixar o rosto mais simétrico, né, e tudo mais fino. Só que eu falei que não. Ele até falou, eu posso fazer um preço melhor e tudo, né, na época, enfim, né, ele falou, se você quiser fazer, porque é algo que muitas mulheres trans querem fazer, ele falou, eu posso, né, fazer de um preço muito mais baixo, né, e tudo, daria, tá? Daria pra fazer naquela época, né? Tava dentro ali da minha realidade, mas eu não senti necessidade. Aí eu não, só raspa mesmo aqui o pomo de Adão e foi o que ele fez, né? Então, assim, eu cheguei no ponto de que eu poderia ter feito uma cirurgia que muitas mulheres trans querem fazer, não iria ter muito custo a mais, né? Tipo, iria ter um custo, sei lá, de uns 2.000 a mais da cirurgia do pescoço que eu fiz. Então, assim, quando você pensa em cirurgia, é algo que você coloca ali nas parcelas, dá, né? Então, se fosse algo que eu tivesse muita disforia, eu poderia ter resolvido naquele momento, mas eu não quis. Eu não quis, porque eu já estava satisfeita com o meu rosto, não estava satisfeita com o meu pomo de Adão. Mas com o meu rosto eu estava satisfeita, eu estava ok, né? Então, essa validação social, ela acaba influenciando muito em como nós, pessoas trans, vamos nos ver, em como nós, pessoas trans, vamos lidar com o nosso corpo e como nós, enquanto pessoas trans, vamos pensar sobre nós mesmas, né? O quanto que a gente, enfim, vai ser afetado e tudo. Essa validação social é muito importante, então por isso que muitas buscam desesperadamente a passabilidade e acabam fazendo coisas que são bem prejudiciais para os seus corpos nessa busca pela passabilidade, né? Como o uso de substâncias como silicone industrial para modelar o rosto ou mesmo o corpo, né? Como uma busca, enfim, por procedimentos que não são seguros, ou de ir em clínicas que são das mais baratas possíveis, porque é o que dá para elas pagarem, mesmo que sejam clínicas que tenham fama de serem açougues, né? Enfim, que acabam tendo um alto índice de pessoas mortas ou mutiladas nessas clínicas, e muitas mulheres trans acabam indo nessas clínicas, porque é onde elas podem pagar, né? Em vez de esperar mais pra juntar mais dinheiro, pra ir em outro lugar, porque o desespero realmente é grande. E dá pra culpar elas? Não dá pra culpar elas. A nossa sociedade é um lixo, olha o que que a nossa sociedade faz com a gente, sabe? Então, ai, é foda, disforia é muito pesado. E é incrível como muitos dos vídeos do canal aqui ultimamente têm sido sobre disforia, né? Que eu fiz um vídeo sobre disforia numa semana, aí na outra semana teve o negócio da Transbarbada da UNB, que entra também em assuntos de disforia, e agora aqui o assunto da Isabelle Nassar, que é uma mulher cis, mas que é um assunto que acaba aí sendo relacionado a muitas disforias que mulheres trans sofrem, como a própria Daniela Andrade apontou ali. Enfim, né? Muitas coisas, muitas coisas. É, mas seria bom que a nossa sociedade normalizasse mais rostos de pessoas trans, até tanto para tirar, né, essa imagem desse estereótipo que fazem de pessoas trans, quanto também para normalizarem também as pessoas que têm esse estereótipo de pessoa trans, sendo ou não pessoas trans, né? Então seria muito bom que a nossa sociedade normalizasse mais isso, né? Espero que a gente esteja caminhando para isso. Eu acho que está, eu acho que a gente está caminhando para isso, né? Enfim, vamos ver aí o que que vai acontecer no futuro e
E eu gostei muito da postura da Isabelle, viu? Eu gostei muito da postura dela, da fala dela, foi muito legal. Ah, inclusive foi pro Globo na entrevista, não foi pro Fantástico, foi pro Globo. Ou será que ela deu entrevista pro Fantástico também? Eu tô só misturando as notícias na minha mente. Não sei. Eu sei que eu li algumas matérias e essa foi a que eu escolhi pra trazer pra vocês. Foi a que a Daniela Andrade me mostrou involuntariamente, porque ela não tava querendo me mostrar. Nossa, esse vídeo eu tô me divagando muito, né? Porque, gente, hoje meu dia foi conturbado. Dia conturbado. Mas enfim, isso não interessa a vocês. Meu dia conturbado, até porque se você quiser saber dos meus dias conturbados, você me segue no Instagram, né? Link tá aí na descrição. Mas eu quero que você comente aqui, né, o que que você acha disso tudo, como que você tem lidado com as suas disforias, conversem com as pessoas aí nos comentários, né, se vocês estiverem com crises parecidas, por exemplo, se vocês tiverem algum ponto para fazer aqui no vídeo, algum complemento para fazer no vídeo, fiquem à vontade, a caixa de comentários está aí. Não se esqueçam também de deixar o like de vocês, caso vocês tenham gostado desse vídeo, copiar o link e compartilhar por aí, porque isso ajuda muito a transmissão, e também não se esqueçam de se inscrever nos canais, caso vocês não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema, a gente se vê na próxima, até mais! Ah, gente, antes que eu me esqueça aqui, né, esse é o último vídeo regular do ano. Então, vou dizer aqui pra vocês que a gente vai ter, né, como primeiro vídeo de 2023, o vlog da posse do Lula, porque eu moro aqui em Brasília, eu não vou perder esse fervo de jeito nenhum, então vou pra posse do Lula, vou gravar lá um monte de coisa, vou fazer vlog pra vocês, então, primeiro vídeo do ano de 2023 vai ser o vídeo da posse do Lula, né, nosso presidente aí. Depois, a gente vai continuar tendo os vídeos aqui no canal, eles vão continuar nesses dias de quarta e de sábado, que eu tô fazendo agora. E também eu vou ver se nesse ano de 2023, a partir de fevereiro, porque janeiro eu vou manter os vídeos aqui no YouTube, né? Pode ser que alguma semana eu não consiga postar 2 vídeos, porque, enfim, né? Algumas coisas para resolver em janeiro. Mas eu pretendo manter 2 vídeos na semana em janeiro, né? E em fevereiro eu vou ver se eu volto com as lives na Twitch, né? Pra poder, enfim, live desenhando e tudo, né? Vou ver se em fevereiro eu consigo voltar com as lives na Twitch, que a gente passa, sim, a ter conteúdo em todas essas redes, né? E o dicionário de Pajubá vai voltar em 2023, viu? Provavelmente em fevereiro também. Mas vai voltar, eu prometo, eu prometo. Eu prometo que vai voltar. Enfim, é isso.